Olá, meus queridos e minhas queridas estudantes da terceira série. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção da nossa lista aí das funções nitrogenadas. Antes da gente falar um pouquinho das funções nitrogenadas, a gente vai mostrar para vocês aqui a diferença das duas principais aí que serão cobradas nessa lista, que é a função amina e a função amida. Então, a amina, a gente tem que observar o seguinte: os radicais a partir da amônia, que é o NH3, né? Tá aqui o NH3. Então, toda vez que tiver aqui, ó, NH2, é derivado aí do NH3, NH2, NH ou só o N, né, no meio aqui da cadeia, vai estar falando de uma amina. Agora, a amida, a gente tem que observar o que toda fórmula da amida vai ter. Vai ter essa partezinha aqui, ó. Então, a gente tem que observar isso aqui, ó. O NH2, né, ligado aqui, ó, carbono duplo O, que forma aqui o radical que a gente fala, que toda amida terá essa partezinha aqui. Então, é bem simples, né? Se a gente observar bem aí, o que uma amina tem e o que uma amida tem. Então, a amina vai ter essa partezinha NH3, NH2, ou só o N, ou NH, e a amida tem que estar ligado, né? Esse NH2 tem que estar ligado no carbono dupla O. Tá ok? Então, é essa aí que a gente vai estar falando, né? Vai estar aí contemplada aí nas nossas atividades. Pois bem, então a primeira questão. Uma premiada série de televisão norte-americana era apresentada com a logomarca abaixo, que representa uma gíria usada no sul dos Estados Unidos. Sua tradução significa informalmente jogar tudo para o alto, né? Nessa série, um brilhante professor de química vive um colapso emocional ao se descobrir com câncer no pulmão, tendo de que cuidar do filho com paralisia cerebral e de sua esposa grávida. Para pagar suas dívidas, opta, portanto, pelo caminho do crime e produz, como ex-aluno, a metanfetamina, droga potente e altamente viciante, cuja fórmula é apresentada a seguir. Então, aqui nós temos aqui a fórmula apresentada aqui, né? Então, com base no que nós já falamos anteriormente, essa substância, ela apresenta, né, ela pertence a qual função química? Então, dá para a gente observar isso aí, né? É com base no que nós já falamos anteriormente. Então, ou seja, qual que é a resposta correta aí? Claro que é a amina, né? Então, alternativa C. Próxima. Algumas doenças infecciosas, como a dengue, são causadas por um arbovírus da família Flaviridae. São conhecidos 4 tipos de vírus da dengue, né? DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Os 3 primeiros já produziram epidemias no Brasil. A doença transmitida ao homem pela picada da fêmea infectada do mosquito Aedes aegypti não tem tratamento específico, mas os medicamentos frequentemente usados contra a febre e dor devem ser prescritos com cautela. Na figura abaixo é apresentada a estrutura do paracetamol, né, um medicamento conhecido, né, praticamente por todos nós. Né? Então, olha só a forma do paracetamol. Então, nesse caso aqui, qual que a substância representada nessa fórmula, né, nesse composto paracetamol? Né? É claro que é quem? É claro que é a amida, o contrário da anterior, porque aqui você tem o N ligado com dupla O, né, que nós já falamos anteriormente. Segundo aqui, ó, a terceira questão. O paracetamol é um analgésico mais popular, possui capacidade antipiréptica, mas sem propriedades anti-inflamatórias importantes. Com base na estrutura molecular do paracetamol, né, o que está pedindo aqui? A substância possui a função álcool, né? O paracetamol existe a função amida e fenol. No ciclo, o carbono ligados por ligações duplas estão mais próximos do que aqueles ligados por ligações simples. No paracetamol existem as funções amina e cetona. A função amina dessa substância pode atuar como uma base. Então, veja só, se a gente for analisar aqui, claro, a amida já tem. Qual outra? Claro que seria o fenol. O que é um fenol? Fenol é quando você tem OH ligado diretamente no anel benzênico, né? Ligado diretamente aí no aromático. Então, a letra B. Além da amida, tem o fenol também. Próximo. Em 1851, o crime ocorrido na alta sociedade belga foi considerado o primeiro caso da química forense.
o conde e a condessa de Bocarmé assassinaram o irmão da condessa, mas o casal dizia que o rapaz havia infartado durante o jantar. Um químico provou haver grande quantidade de nicotina na garganta da vítima, constatando assim que havia ocorrido um envenenamento com o extrato das folhas do tabaco. Sobre a nicotina, são feitas as seguintes afirmações. Contém 2 heterociclos, apresenta uma amina terciária na sua estrutura, possui a forma molecular C10H14N2. Então, veja só, quais opções é correta? As 3 são corretas, né? 2 heterociclos, quer dizer, o que é um heterociclo? É um composto fechado, né? E que tem um elemento que não é carbono entre o carbono. No caso aqui nós temos o N, a letra N, então é hétero, né? E é ciclo. Apresenta uma amina terciária na sua estrutura? Na verdade, aqui, né, pode apresentar, sim, né, o N ligado com 3 aí, com 3 carbonos, então é terciário. Agora, a forma molecular aqui. Vamos analisar aqui, né, se essa forma molecular procede. Se a gente observar aqui, ó, nesse caso que não tem dupla, aqui vai ter 2 hidrogênios, tá? Aqui também vai ter mais 2. Aqui vai ter mais 2. E aqui vai ter 1, né? Aqui vai ter 1. Aqui vai ter 1. E aqui também vai ter 1. E aqui também vai ter 1. Então, se você pegar aqui, ó, aqui, todos esses aqui foram 2, né? 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 1, 7, mais 1, 8, mais 1, 9, mais 1, 10, mais 1, 11, e mais 3 aqui, né? 14, ok. E os carbonos? Será que são 10 mesmo? Claro, né? Ó, um carbono aqui, ó, esse carbono aqui, 1. Aqui, ó, cada um desses tem um carbono, mais um nesse cantinho, mais um, outro aqui, outro aqui, outro aqui nesse cantinho, outro nesse. Então, se somar tudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais um aqui, 10, e 2 nitrogênios. Então, aí está a alternativa correta, né? Beleza, vamos para a próxima. Principal doença metabólica óssea, a osteoporose, é considerada problema de saúde pública, tanto que o período de 2000 a 2010 foi eleito pela Organização Mundial da Saúde como a década do osso e da articulação. Além do trio exercícios físicos, alimentação rica em cálcio e exposição moderada ao sol, o tratamento é feito à base de remédios que agem diminuindo a reabsorção do osso ou a formação mais massa óssea, né? Formando mais massa óssea. Um dos medicamentos utilizados tem um princípio ativo ibandronato de sódio, cuja fórmula química é mostrada aí, né, representada na figura. Nesse caso, é a estrutura dele. Será que mostra uma amida, um éster, uma amina, um éter ou uma nitrila? É claro que é uma amina, né? Ou seja, você vai ter só o nitrogênio. Não tem o nitrogênio ligado aí com carbono e ligação dupla, né? Com oxigênio. Pois bem, vamos lá. Uma alimentação bem equilibrada, contendo vitaminas, sais minerais, fibras e proteínas, ajuda a manter o organismo saudável. A vitamina B1, estrutura representada na figura, é importante para o bom funcionamento do sistema nervoso. Então, o que quer dizer aqui? O que quer saber que tipo de composto é esse aqui, né? O que nós temos nesse composto aqui? Além da amina, né? Ou será que nós temos amida aqui, né? Se a gente for observar, não tem amida. A amida, quando tem um nitrogênio, tem ligação dupla O. Aqui nós não temos junto, né? Tem só o N. Então, é uma amina. Qual outro nós podemos observar aqui? Além da amina? Além da amina, nós vamos ter um álcool. Por que álcool? Porque tem OH aqui, ó, ligado no carbono saturado. Então, já sabemos aqui que na verdade, você tem uma amina e um álcool, que é a letra alternativa D, né? Alternativa D. Pois bem. 7. As propriedades físicas químicas das moléculas orgânicas estão associadas à presença de grupos funcionais e suas estruturas. A figura a seguir é um exemplo de uma molécula contendo alguns grupos funcionais. Agora, qual é o grupo funcional que contata a presença dele aqui?
se a gente for observar aqui, qual que é o grupo funcional que nós temos aqui? Né? Desse aqui, será que tem uma cetona? Né? Será que tem cetona? Claro que não, né? Porque cetona teria que ter aqui carbono, dupla O e carbono dos dois lados. Não tem. Amina. Será que nós temos uma amina aqui? Na verdade, não, né? Será que nós temos uma amida? Né? Com certeza. Olha aqui. Olha aqui, ó. NH2O e o quê? A dupla O aqui, ó. NH2 ligado com carbono e a dupla O aqui. Então, nesse caso aqui, nós já sabemos que é a amida, né? Então, é a letra C. Ok? Vamos para a próxima. Nós vamos ter aqui, né? A próxima questão. Compostos derivados do NH3, que é a amônia, pela substituição de um ou mais hidrogênios por radical alquilo ou aurila, são da seguinte função orgânica. Então, se a gente for observar aqui, substituindo um ou mais, vai ser o quê? Lá no início nós já estávamos falando dela, não era? Que era a amina, né? 9. Uma série de compostos químicos que apresentam propriedades químicas semelhantes e grupos funcionais características pertence a uma determinada função. Aqui nós temos que observar o seguinte. Quando você tem aqui, ó, né? Vamos voltar aqui. Espera aí um pouquinho. Vou voltar aqui, né? Quando a gente tem aqui, esse aqui, ó, COOH. Isso aqui é o ácido carboxílico. NH2, né? O que nós vamos ter aqui com NH2? É claro que é a amina. Quando você tem aqui, ó, COH, pode ser um álcool ou pode ser um aldeído, né? E esse aqui, né, CO, pode ser uma acetona. Então, vamos ter aqui ácido carboxílico, nós vamos analisar a letra ácido carboxílico. Amina, ok. Aldeído pode ser e cetona. Então, se a gente for analisar aqui, já sabe que nós temos aqui, né, a alternativa A, ou seja, ácido carboxílico, amina, aldeído e cetona. O anestésico conhecido como neocaína ou cloridato de procaína possui a seguinte fórmula. Nesse caso aqui, é para a gente analisar o que nós temos aqui ligados presentes nesta fórmula aqui, né? Que composto nós temos. Se a gente for observar aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o quê? A amina e um éster, né? Uma amina e um éster. Onde que está a amina aqui? Vamos mostrar aqui, ó. A amina está aqui, né? Olha só, é uma amina. E o éster é esse aqui, ó. Isso aqui representa que é um éster, né? Pois bem, vamos para a próxima. Tornou-se mania entre os estudantes de diversas idades o hábito de carregar no lugar da antiga borracha o corretivo líquido. Muitos testes corretivos contêm diclorometano como solvente, que é prejudicial à saúde, por ser tóxico e muito volátil. Então, quando a gente fala nesse caso aqui, diclorometano, quer dizer, dicloro quer dizer que tem 2 cloros, metano é porque tem um carbono, né? Então, qual deles aí que vai ter um cloro, aliás, 2 cloros e um carbono? É claro que é a alternativa B, né? CH2Cl2. Próxima. Albert Heine nasceu em Bruxelas, na Bélgica, em 1901. Ele mudou para os Estados Unidos em 1925 e tornou um cidadão naturalizado. Em 1930, ele e o engenheiro mecânico Thomas Migler sintetizaram várias moléculas diferentes contendo 1 ou 2 átomos de carbono, pelo menos. Pelo menos um átomo de flúor e pelo menos um átomo de cloro. Os compostos resultantes, os clorofluorcarbonetos, como hoje são conhecidos, apresentaram todas as características dos gases de refrigerantes, né, dos gases refrigerantes. Nesse caso aqui, é para a gente assinalar, marcar aqui o quê? O que possui característica do clorofluorcarboneto, né? Qual deles apresenta isso? Quando a gente fala clorofluorcarboneto, é que vai ter quem? Vai ter cloro, vai ter flúor e vai ter carboneto, quer dizer, carbono. Então, qual que é a alternativa correta? É a letra C. Se a gente analisar aqui, vai ter o cloro, tem o flúor e tem o cloro, né? Próxima. O fluorbiprofeno, composto químico representado pela estrutura química em massa 244 gramas por mol, é um fármaco anti-inflamatório indicado como antimicótico, né, para micose, e utilizado em pastilhas que aliviam dores de garganta.
como todo fármaco, deve ser usado com cautela, devido aos efeitos colaterais. Considerando a análise da informação da estrutura, o que a gente vai observar aqui? Né? O que nós podemos afirmar? A cadeia carbônica do fármaco representado é alicíclica. O que é uma cadeia alicíclica? É uma cadeia, né, que não nesse caso aqui, que nesse caso ela é fechada. Agora, heterogênea, o que é uma cadeia heterogênea? Nesse caso, teria que ter um elemento no meio do carbono, nós não temos, então já descarta essa aí. O percentual do flúor em massa no fluorbiprofeno é de aproximadamente 3,7%. Se a gente for analisar o tanto de oxigênio que nós temos, o tanto que nós temos aí de carbono, né? Não dá para a gente falar isso. A classe funcional dos aletos orgânicos está representada na estrutura química do fármaco? Verdade, né? O que é um aleto? Aleto é quando você tem, né, num composto orgânico, você tem algum elemento do grupo dos halogênios, né? O que é um grupo dos halogênios? Está lá na tabela periódica, né? Então, quando a gente vai observar aqui na tabela periódica, qual que é a parte que nós temos aqui que representa halogênio? Halogênio é o grupo 17. Né? Se a gente analisar lá tinha um flúor. Então, geralmente, quando você tem um composto orgânico que apresenta na sua parte, principalmente, um desses 4 elementos aqui, ó, seja o flúor, cloro, bromo ou iodo, representa halogênio, né? Ou seja, representa haletos. É o caso que a gente observou lá. Se a gente voltar lá, a gente pode observar isso, né? Vamos voltar lá para a gente observar. Tem aqui, né, o elemento flúor, né, que é um halogênio, ok? Então, a gente termina por aqui, né? Bons estudos a todos vocês, e faça a correção aí, né? Faça a correção de vocês nessa parte aí dessa atividade.